Meninas e meninos, estamos de volta em mais um podcast Como Águias, inicialmente para mulheres, mas agora alcançando homens e mulheres, com tantos testemunhos e ensinos de vida que têm consolado, edificado, encorajado a todos nós. Eu tenho recebido alguns testemunhos que muito me emocionam e eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm comentado, que têm compartilhado os podcasts para que outros irmãos e irmãs também possam ser edificados. Enfim, obrigado por estar conosco mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de comentar aquilo que você sentiu ao assistir esse podcast. Não deixe de fazer sugestões sobre novas temáticas, enfim, fique à vontade, mas venha conosco em missão. O podcast de hoje é um podcast muito especial, difícil para mim, bastante desafiador. E você pode perguntar por quê? Porque ele aborda uma temática que não é fácil de ser abordada. Mas sabe aquela temática que precisa ser abordada? Porque em algum momento das nossas vidas nós precisamos enfrentar perdas e dores. E nesses momentos nós podemos desanimar. Nós podemos nos ver aí aprisionados de tal forma na dor que é como se a nossa vida cessasse. Mas não podemos nos esquecer de que há uma caminhada que ainda precisa ser completada, uma carreira proposta que nós precisamos avançar apesar de, e que o Senhor tem consolo, que o Senhor tem renovo, que o Senhor tem força do alto, porque Ele tem planos para nós. E esses planos implicam um futuro. Ele é o Deus de futuro. A gente vai falar sobre isso nesse podcast. E eu vou deixar que ela se apresente para você agora. Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar. Boa tarde, amigos, irmãos. Eu sou Ilcione Maciel Bandeira, sou viúva, sou mãe de Luca, de 21 anos, e Samuel, de 15 anos. Sou cristã, sou serva, sou membro da Cidade Viva e amiga de Adelmar. E a gente, engraçado, a nossa história começou há alguns anos, eu não sei precisar quantos anos, mas eu acho que já temos 10 anos aí, não tem? Um pouquinho mais. Tem mais, não tem esse ano. E olha que coisa, eu estava aqui relembrando, né? A gente se conheceu em um momento de perda. Sim. Em um momento que a gente precisou enfrentar uma dor. Para mim, se para mim foi uma dor tão intensa, eu imagino para você. Então a gente ali, eu ainda tenho essa memória, a gente na reunião da escola e tomando a decisão de fechar aquela escola, encerrar as atividades de uma escola cristã que tinha a missão muito maior do que instrumentalizar crianças e adolescentes e jovens, mas instrumentalizá-los a partir de princípios cristãos, de uma cosmovisão cristã. Você ali com um trabalho fantástico com os meninos, você acompanhou Éssila, você acompanhou Silas, e a gente decidiu fechar a escola, tendo em vista tantos desafios que não conseguiam ser superados. Meu Deus, eu lembro de chorar naquela reunião, chegar em casa e chorar a noite inteira. Ali foi algo que a gente, a meu ver, foi uma perda na caminhada, mas para um novo começo que Deus tinha e que deve ter realizado aí através da sua vida e através de você, mesmo naquela situação de dor. O que é que você lembra daquele tempo, Luciane, quando a gente se conheceu? Então, eu fui convidada, né, pelos presidentes, diretores da fundação, em que eles tinham uma escola, a escola Nesher, e eu fui convidada para ser diretora da escola. Na época, eu estudava para concurso, era administradora de empresas, e nunca tinha trabalhado no universo da pedagogia, né, de uma escola. E mesmo assim eu aceitei o desafio, né, e foi quando nós nos conhecemos. Essa já estudava lá, Sábio estudava lá, e após 2 anos... Silas e Sábio, Silas de e fato, Sábio, os três.
após 2 anos em que eu estava à frente da escola, a escola já começou a ter muita dificuldade de inadimplência. Sim. E eu lembro também que, não sei se você lembra dessa parte, mas eu lembro que nós já vínhamos, né, a escola já vinha num processo de muito choro, de muito lamento, de muita indagação com Deus, se realmente a escola deveria permanecer, visto que a escola ela precisa tomar decisões no final do ano, para o ano subsequente. Sim. E me veio o seu nome, né? Você era uma profissional muito bem reconhecida na área de contabilidade. E eu tinha seu nome como um nome de referência nessa sabia parte. disso. Você era coordenadora do curso da universidade, você dava aulas para concurso. Sim. Eu já queria muito fazer um curso seu de contabilidade, mas na época eu não tinha condições de tempo. Então, você era uma figura para mim, realmente, que eu tinha como referência. E eu senti de Deus de lhe fazer um convite. Eu achei até um convite ousado, mas assim que eu falei, você topou na hora. Que foi exatamente você me auxiliar levantando dados precisos, né, a respeito dessa decisão. Da situação, para tomar uma decisão bem fundamentada, né? E eu lembro que você passou 3 meses na escola, ali comigo, na minha sala, e a gente juntas levantando números, levantando papéis, documentos, e depois você me entrega um dossiê, né? E esse dossiê foi um dossiê dolorosíssimo para todos, né? Realmente foi um luto enfrentar o fechamento daquela escola. A escola tinha pouco mais de 300 alunos e foi muito difícil para as famílias. Até hoje eu encontro pessoas que choram a perda dessa escola, né, como uma referência cristã, confessional. E foi isso. Você foi uma pessoa que me deu forças para enfrentar esse luto. Né? Uma decisão assim, muito sensata, né? Muito difícil, mas muito sensata. Sim. E foi isso, foi esse nosso encontro, né? E como a gente precisa na vida fugir da sensatez é o pior caminho para não ter que enfrentar decisões difíceis. A palavra fala que o insensato ele vai provar a ruína. Então, você fala tudo aí, foi uma decisão sensata, sim, mas o fato de ser sensata não excluiu dela a dor proporcional à sensatez, porque foi muito doloroso, muito difícil tomar aquela decisão. Mas tomamos. Então, ali eu vi uma mulher, isso eu lembro dessa reunião, então assim, não lembrava desses detalhes, mas eu lembrava desse dossiê. A gente trabalhou muito, pegando ali mapas, cadernetas, nome de aluno, quem está em que série, amanhã está, quem eram os inadimplentes, quem tinha negociado e nunca. Enfim, foi muito sofrido. E quando a gente termina naquela reunião, todos nós chorando, eu tiro essa, eu não tenho mais o que fazer. Quer dizer, não é que eu tiro, a escola não ia prosseguir. E matriculei essa num dos grandes colégios de João Pessoa. E eu lembro que a coordenadora era uma irmã em Cristo, e ela chama e diz assim, lembro como se fosse hoje, e aí quero lhe dar a honra por isso. Ela bate assim na cabeça de Essa e diz, olha, fique bem tranquila, viu? Por quê? Porque você vem de uma escolinha, então assim, aqui é a melhor escola da cidade, pode ser que você não acompanhe, mas não se preocupe, a gente vai te apoiar, você vai conseguir. É que me deixou tão incomodada. Quem disse que era uma escolinha? O trabalho que era feito ali no Nesher, a dedicação, desde a diretoria aos professores em sala de aula, como a gente acompanhava, o amor, era uma missão, não era uma escola feita para dinheiro, para levantar fundos, era uma missão. E aí vieram as primeiras provas. E esse colégio tinha um prêmio chamado Prêmio Chaplin, que se dava aos melhores alunos a cada resultado aí, né? A cada bimestre ou semestre, não lembro. Mas, enfim, veio o primeiro. E Ênsela ganha o prêmio Chaplin como a primeira da turma. E aí eu chego lá e eu lembro de apresentar e dizer, isso aqui, ó, foi o Nesher na vida de Ênsela. Ou seja, tinha um pouco do seu trabalho,
né, muito do seu trabalho como diretora e de todos aqueles que fizeram a escola. Sim. Então, eu quero te dar honra por isso, viu? Essa por todos, em nome de todos. Essa prosseguiu e não prosseguiu tendo que correr atrás do prejuízo, não. Prosseguiu bem, porque recebeu algo muito bom de vocês. Mas eu também estava ali numa mulher que, diante de uma mulher que chorou, porque o momento era um momento de dor, a emoção precisa ser colocada para fora, mas que não ficou presa nisso. Você prosseguiu, Luciane. Então, assim, nessa sua caminhada, o que é que você viveu nela que te fez também viver outros momentos de dor e que você precisou se superar? Antes disso, você já tinha vivido algum momento de dor que precisou superar? Fique à vontade aí para compartilhar. Bom, é interessante que nesse mesmo período eu estava grávida do meu filho, Meu Deus. que hoje tem 15 anos. E quando eu estava grávida, houve um episódio nesse mesmo processo, né, de sabermos a vontade de Deus para Sim. aquela escola e para todos nós que trabalhávamos ali. Eu fui a uma reunião de oração na igreja que eu participava Sim. anteriormente, era a Sara Nossa Terra, e veio um grupo de missionários, e naquela reunião ele olhou especificamente para mim. Era uma reunião que tinha o quê? Umas 30 pessoas, 40 pessoas, mas ele olhou especificamente para mim e ele disse: Deus tem uma palavra para você. E a palavra do Senhor é que ele vai transformar os teus sonhos nos sonhos dele. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: que fé é essa? Eu quero essa fé. Existe uma palavra hoje na sua vida, uma palavra chamada dúvida. Essa palavra, certezas, essa palavra que significa, né, dúvidas e certezas, ela vai perder toda a força dela. Ela hoje é forte na sua vida. Eu vejo essa palavra como escrita em pedra, uma pedra. Mas Deus vai quebrar essa pedra de forma tão esmiuçada que ela vai se tornar pó. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero ter a sua fé, eu quero ter a sua força, e eu quero ter a sua esperança. Ora, eu estava grávida de 6 meses, com uma escola para fechar, que era o meu trabalho, era o meu ganha-pão na época. Sim. Meu esposo estava fechando uma empresa de 12 anos. E, de fato, aquelas palavras, dúvida, incerteza, era muito forte nas nossas vidas. Sim. O contexto que vocês estavam Com o vivendo. contexto que nós estávamos vivendo. Eu já tinha um filho mais velho na época, com 6 anos. E aquilo para mim não fez o menor sentido, aquelas palavras. Não fazia ideia do que viria. Eu não fazia ideia do que viria, mas com certeza eu recebi como sendo de Deus, né? Eu senti paz. E eu escrevi aquelas palavras, né? Tudo, quando eu cheguei em casa, deixei guardado como um referencial. Sim. Até hoje. E isso foi... eu estava grávida e depois de 4 anos que meu filho estava, né, já tinha nascido, a escola já tinha fechado, meu esposo realmente tinha fechado a empresa, eu estava estudando novamente para concurso, meu esposo recebe uma notícia. Ai, meu Deus, que notícias. E eu quero contar exatamente como foi que ele recebeu essa notícia. Aliás, eu recebi a notícia. Não foi ele. Deus. Meu esposo era atleta, era uma pessoa que estava na sua melhor fase, né, de vida, formação física, né, porque ele nadava, ele corria, ele pedalava diariamente e começou a sentir uma dor de cabeça, um mal-estar quando ele fazia atividade física mais forte e a gente atribuía uma sinusite. A princípio, isso é uma sinusite, porque era muito pontual nessa parte frontal.
E depois de alguns meses, ele resistente, não queria ir a médico, não queria fazer exames. Como os homens, né? Que sempre Em têm uma geral. resistência. E um belo dia ele estava na mesa e ele passou mal na mesa, né? E ali minha mãe, eu fiquei meio sem ação, minha mãe pegou e disse, não, você vai agora, eu vou levar você agora no médico. E saiu com ele, o médico passou vários exames e no outro dia nós fomos fazer os exames. E eu fui, levei um livro, porque ele ia entrar para fazer uma ressonância, e eu levei um livro para ficar do lado de fora esperando, mas muito tranquilo. Na minha cabeça realmente ia ser diagnosticado uma sinusite. E quando essa médica sai do exame, ela pergunta se eu poderia assinar uns documentos autorizando que fosse feito, continuasse o exame da ressonância com o contraste. E eu autorizei, ela saiu, voltou para a sala, e eu continuei na leitura do meu livro, muito tranquila. Pleníssima. Plena, e de repente ela volta. Né? Quando ela volta, ela disse na recepção, eu ali, ela disse, olhou para mim, aí disse, os resultados não foram bons. Aí eu fiz assim, né? Como assim? Aí ela disse, eu descobri 2 tumores no cérebro do seu esposo. E nós precisamos investigar uma metástase, uma possível metástase. Aquelas palavras, elas entraram na minha mente, nos meus ouvidos. Eu consigo descrever fisicamente o que aquelas palavras representaram para mim. Elas representaram umas flechas entrando e assim, transpassando o meu peito. Que ao ponto de eu sentir uma dor física mesmo. E eu sentei na cadeira, como se eu fosse desmaiar, perder o sentido. E ali ela percebeu que ela tinha sido, né, muito dura com as palavras. E me pediu desculpa e perguntou se eu estava passando bem. E eu disse que eu não tinha condições de dirigir. Ele também não tinha, né? Estava se recuperando do exame. E eu liguei para uma amiga, um casal amigo, e eles foram nos buscar. E eu disfarcei que ele ainda estava muito grogue com a medicação, e eu disfarcei ali que era porque o carro tinha tido um probleminha no carro e eu não tinha condições de dirigir. Nós deixamos ele em casa. Ele não sabia ainda. Não, ele não sabia. Né? Nós fomos para casa e eu fui providenciar os outros exames que ele tinha solicitado, que eram novos exames para investigar uma metástase. E não aconteceu a metástase, e nós partimos para a fase da cirurgia. Depois da cirurgia foi diagnosticado que era um tumor maligno, um glioblastoma na região frontal do cérebro. E depois... O caminho, primeiro faz a ressonância, Isso. Depois já entra com quimioterapia, não? Dependendo do caso. No dele tem que fazer a cirurgia para retirar o tumor e fazer a biópsia para detectar se era maligno ou não. Porque o tratamento seria diferente. Apesar de que cérebro tudo é difícil, né? Não é nada fácil. E aí eu quero também contar esse episódio que, quando saiu o resultado, nós fomos ao médico, para o médico avaliar e dar o resultado. E nós chegamos no médico, o médico pegou o resultado, olhou e pediu uma enfermeira para avaliar o quadro clínico dele numa outra sala, pesar, medir. E eu entendi depois que aquilo ele queria que o meu marido saísse da sala, para ele ficar sós comigo. E ele olhou para mim, eu ainda estava muito tranquila, achando que realmente, por ele ser tão saudável, eu achava que era um tumor benigno. E pelo propósito que a gente entende, né? Nós servíamos já na igreja, ele tinha um ministério muito forte de evangelismo com dependentes químicos, pessoas em situações de risco de rua. E eu entendia que ali era apenas uma forma de Deus, né, trabalhar nas nossas vidas e para romper em fé, acessar cura, milagres, né? A gente já imagina toda a parte
dos nossos caminhos traçados, né? A gente já vai traçando ali as rotas, né? Que nós aguentamos, Isso. né, passar por elas. Exatamente. Os atalhos, né? A gente já vai traçando os atalhos para percorrer. E nesse episódio, ele saiu da sala e o médico olhou para mim assim, bem rápido. E eu lembro também que foram as mesmas flechas. Porque ele olhou para mim e fez: a senhora pesquisou esse tumor? Eu disse: não. Não foi ao Google? Não. Não pesquisou com nenhum seu amigo médico seu? Não. Não viu o resultado, nem abriu o resultado, nem por curiosidade. Eu disse: não. Aí ele olhou e fez: seu esposo tem um tumor maligno, grau 4, e ele tem, no máximo, 3 meses de vida. Ai, Jesus. Quando ele diz isso, que as palavras ainda estão sendo processadas na minha mente, essas flechas estão entrando no meu peito, meu marido senta. Quando meu marido senta, eu pensei, ele vai continuar e vai explicar para o meu marido, né, que ia ter tratamento de quimioterapia. Não, ele mudou de assunto. Simplesmente ele não falou mais. Ele mudou totalmente o assunto, falou de alimentação, fez umas solicitações e nós saímos dali. E eu não sei até hoje se realmente assim Deus permitiu que meu marido abstraísse, porque meu marido também não queria muito saber disso. Ele queria viver, ele queria um dia de cada vez. Então eu lembro que eu deixei ele em casa e fui até a casa de uma amiga. E eu disse para essa amiga, né, chorei bastante, extravasei ali toda aquela notícia e eu disse para minha amiga: eu não estou preparada para ficar viúva agora, para perder meu marido. Não estou preparada. Vocês tinham quantos anos de casados? Já tínhamos 13 anos de casados. E meus filhos tinham um tinha 6 e o outro tinha 12. Não, na verdade, 4 e 10. 4 e 10. E aí ela orou comigo e ela disse: Deus sabe o tempo e Deus vai preparar tudo. Deus vai preparar tudo, Deus vai. Você não tem que estar preocupada com isso. E nós vivemos 2 anos. Meu marido viveu 2 anos, né? E foram 2 anos de realmente, assim, do cuidado de Deus, do consolo, muitas lutas, mas muitas vitórias. Muitas vitórias, né? Meu esposo teve muita saúde. Eu não sei explicar o que é saúde para uma pessoa que teve. Foram 4 cirurgias na cabeça. Foram 2 quimioterapias, uma radioterapia. Não tivemos trégua. Nem um mês de trégua. Sempre uma coisa atrás de outra, uma coisa atrás de outra. Quando ele estava ficando bem, o tumor voltava, tem que fazer nova cirurgia, e depois nova quimioterapia. Então, não houve trégua. Mas também não houve nenhum tipo de algo que dissesse assim, que nos tirasse do prumo. A gente entendia que Deus estava conduzindo todas as coisas, todos os momentos que nós vivemos, inclusive financeiro, porque eu estudava para concurso, ele tinha fechado a empresa, tinha começado um novo empreendimento, que era no ramo de construção civil, mas não conseguiu concluir. E ali também a gente tinha uma reserva e tivemos que usar da reserva, porque ele também não tinha plano de saúde. Meu Deus. E foram muitos amigos, as pessoas foram começando a chegar na minha casa, assim, foi um movimento sobrenatural. Dentro de quer dizer, apesar de tudo que você estava vivendo, você experienciou intervenções do Senhor em diversas frentes. Totalmente, totalmente. Eu vou contar, assim, muito pouco do que aconteceu, mas para você ter uma noção. Eu tinha realmente uma poupança, né? E aí a gente começou a consumir essa poupança. Ele fez a primeira cirurgia no SUS, depois nós fizemos um plano de saúde, e lá na frente ele foi usufruir do plano de saúde, mas até então a gente precisava ter recursos de pagar as contas mesmo, a vida segue, né? Então as contas de casa e
e de toda forma também medicamento e muita terapia, fisioterapia. E eu lembro que uma vez eu estava em casa e meu tio chegou na minha casa, o irmão do meu pai, e ele não era de fazer visitas, ele era uma pessoa muito amada, muito amoroso, mas ele não era de ir na casa de ninguém. E ele chega na minha casa e eu pensei assim, ele veio visitar o Wellington. Eu disse, tio, o Wellington tá deitado. Ele disse, não, é com você mesmo. Na porta, ele não quis nem entrar. Ele disse, não, eu vim só deixar um negócio. E ele tira do bolso um cheque. E esse cheque, à época, 2012, ele tinha um cheque e esse cheque tinha um valor de 3.000 reais. E ele disse, esse cheque é para garantir que você vai colocar um cuidador, uma pessoa para lhe auxiliar, porque você não pode se desgastar a sua saúde. O cuidado de Deus. Nesse mesmo dia, foi uma terça-feira, minha irmã estava em casa e o interfone toca, era uma amiga nossa de colégio. E ela, minha irmã abriu a porta, ela disse, eu não vou entrar, eu vim só numa missão. Essa missão foi deixar um envelope, nesse envelope tinha 1.000 reais em dinheiro. E ela disse, esse dinheiro eu estava juntando para fazer alguma doação, mas eu senti que tem que entregar para a Luciana, não sei se ela vai aceitar. E esse envelope, eu disse que começou esse movimento sobrenatural e eu chamei que era o mistério dos envelopes. Porque na minha casa, diariamente, chegava um envelope. Meu Deus. Os envelopes. O interfone tocava e os porteiros, a senhora tem um envelope aqui. A senhora tem um envelope aqui. Então, era cheque, era dinheiro. À época, foi feita campanhas e as pessoas fizeram feijoada. Teve uma feijoada que os amigos se reuniram, amigos, familiares, e foram 700 convites vendidos. Meu Deus. Exatamente, deu uma média de 500 pessoas reunidas. Meu Deus. Uma outra amiga fez um brechó, e esse brechó tinha 1.000 peças. E foi vendido um dia inteiro de roupas, né, de peças foram vendidas. E eu recebi cheques também. Todos os irmãos da igreja, a grande maioria, né? De todo lugar que você imaginasse. Assim, eu não tenho nem como dimensionar realmente, porque uma vez chegou nesse dia do brechó, no dia anterior, as meninas estavam arrumando, porque foi num salão de festas, né, grande, e as meninas estavam arrumando as roupas. E chegou um homem, um caminhão, e ele disse, olha, eu vim, porque não é aqui que vai ter um brechó para um rapaz que está com câncer? Então, eu sou de Sapé. E eu vi esse anúncio desse brechó no Facebook de uma pessoa. E eu vim deixar cabides e cabideiros, porque eu tenho lojas. Meu Deus. Mas ele desceu com um caminhão de cabides. Meu Deus. Então, assim, foi algo realmente muito especial que Deus fez. Né? Ainda há muita empatia, né? Ainda há muita... Deus inclinou também corações. Eu imagino como isso deve ter te feito sentir, não estou só. Sim, com certeza. Não estou só. E eu lembro que, assim, eu recebia também muitos telefonemas de pastores, missionários. O pastor veio do Rio Grande do Sul, se eu estou aqui de passagem, mas uma pessoa me pediu para vir até aqui. A minha casa vivia muito cheia de pessoas querendo orar, querendo dar uma palavra. E eu também, outra situação, né, que é esse cuidado de Deus, né? Deus, ele cuida de tal maneira que ele constrange. Meu marido dizia assim, eu me sinto tão amado que eu fico constrangido de dizer que eu estou passando por alguma coisa. Meu Deus. Apesar de 4 cirurgias na cabeça, e não foram pequenas cirurgias, a cabeça dele tinha um corte daqui para cá, um diadema. Ele nunca sentiu dor de cabeça, ele nunca se queixou de dor, nunca. E uma vez eu disse, doutor, será que é possível tirar um fio da dor? E o médico disse, é possível. Que tenha desligado um fio da dor, porque ele não sentia dor. E também, assim, nesse processo, nós mudamos de igreja, né? A época, antes dele adoecer, a gente tinha ido para a Cidade Viva.
E eu lembro que eu senti assim uma tristeza assim na época de dizer assim, meu Deus, será que um dia eu não vou poder dizer que eu tenho um pastor para orar num caso extremo de doença, de enfermidade ou até de morte? Sim. E Deus, nesse período de 2 anos, ele me falava sobre isso. Ele dizia: tem preocupações que você tem, que você vai perceber que sou eu que faço. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que cuida das ovelhas. Eita Deus. E apesar dos irmãos, pastor Sérgio foi na minha casa, foi muito aconchego dos irmãos da Cidade Viva, mas rompeu fronteiras. Não era Cidade Viva. Sim. A minha casa era cheia de irmãos, de missionários de outras denominações. E é incrível realmente assim, né? Que Deus ele cuida tanto que eu Não foi só me permita interromper, não foi só provisão financeira, né? Então, foi uma provisão financeira, foi uma provisão de presença de pessoas levando as cargas, como as escrituras ensinam, levem as cargas aí uns dos outros, isso fica suportável de ser carregado. Foi uma presença de palavras, de oração, de consolo, uma providência de Deus desse fiozinho da dor, quer dizer, ele não sentia essa dor, porque era muito sofrimento, eu imagino que você está nessa situação, mas ele não sofreu, pelo menos com essas dores físicas, que seria natural. Então, nisso tudo, vocês testemunhando a intervenção de Deus. Sim. E crendo no milagre, né? Sim. Nós críamos que ele ia ser curado. Eu cria plenamente que nós íamos dar Você tinha essa testemunho. convicção. Onde passássemos, a gente ia dar testemunho que Deus curou, que ele era um milagre. E ele dizia que não queria dar testemunho. Mesmo nos períodos que ele ficou bem, né, que ele tinha feito exames e os médicos diziam que ele realmente estava bem, né, que poderia até haver um milagre mesmo, porque o câncer tinha sido, vamos dizer assim, contido, né? Mas aí eu dizia, então é a hora do testemunho. Eu sempre falava assim, porque eu queria viver isso, essa etapa. Eu queria pular essa etapa. Sim, sim. E ele dizia, não, Deus não falou comigo isso. Ai, sim. Só quando Deus falar. Meu Deus. E ele dizia sempre, eu estou melhor do que mereço e eu estou pronto para ir. Porque se Deus me levar, ele vai cuidar da minha esposa e dos meus filhos. E isso era uma fala dele tão normal para todo mundo que até chocava, né? Eu já não tinha mais. Eu já ia lhe perguntar como é que você sentia. Não, eu achava já normal, porque ele já falava tanto aquilo. Tem muitas coisas, muitos detalhes que. A primeira cirurgia, o Hélito fez no SUS, no Hospital Santa Isabel. E o médico tinha me explicado assim, que ele poderia passar 2, 3 dias na UTI, depois ele passava 2, 3 dias no hospital, dependendo da recuperação dele, uns 4, 5 dias no hospital para vir para casa. E aquela noite da cirurgia ele ia passar na UTI. E quando, no outro dia de manhã, logo cedo, o médico me liga e diz, pode vir buscar seu marido. Aí eu disse, buscar como? Aí ele disse, não, ele vai para o quarto. Não ia passar 2, 3 dias, não. Ele vai para o quarto. Então ele passou só uma noite. Quando eu cheguei na UTI, que ele disse, você vem primeiro para a UTI, para depois ir para o quarto, acompanhando ele. Quando eu cheguei na UTI, o Hélito estava sentado, com a cabeça toda enfaixada, logicamente. Mas quando eu entrei, ele disse assim, trouxe o óleo, eu já andava com óleo, porque ele queria, assim, sempre que a gente ia no hospital, a gente orava com os enfermos, né? Sim. Aí ele dizia, trouxe o óleo. Aí eu disse, tem óleo. Ele disse, unja todos desta UTI. E eu dizia, não, calma, peraí, a gente tem que pedir autorização ao médico. Não faça nada, vá de leito em leito e unja todos. Então era assim, era uma preocupação que ele tinha tão grande de passar a mensagem, como se ele tivesse realmente pouco tempo para isso. Né? E mesmo ele naquela situação, ele achava que ali era o momento. E quando nós fomos para o quarto, à noite o médico, ele passou um dia no quarto, à noite, o médico disse, ainda vai dormir aqui, para no outro dia, se ele estiver bem, já vai para casa. E quando ele chegou à noite, o médico disse, olha, eu passei um Rivotril sublingual
para ele relaxar mais, dormir melhor. Quando for para casa, ele já está bem melhor. Aí o médico disse, saiu, nem deixou com a enfermeira, né? Aí eu liguei para a enfermeira e disse, antes de você sair, eu vou orar. Para que, quando ele adormecer, né? Vou orar. Nós oramos. E ele fechou os olhos e eu senti ele ressonando já. Eu digo, eita, foi rápido, né? Sublingual, ele não tem costume de tomar. Já adormeceu. Com minutos, ele começou a olhar para a porta, apontar para a porta. Não olhar, não, ele estava de olho fechado, deitado, e ele apontava para a porta. E ele dizia, quem são essas pessoas? Quem é essas pessoas? Aí eu disse, meu Deus, ela está delirando, né? Do Rivotril. Aí eu disse, é as pessoas do hospital. Vai dormir, relaxa, vai dormir. Aí ele, não, você não está entendendo, é uma multidão, é uma multidão. Aí eu disse, é uma multidão? Mas essa multidão vai passar, as pessoas que trabalham aqui. Ele disse, não, você não está entendendo. Aí eu entendi que ele estava tendo uma visão, um sonho. Aí eu peguei o papel e comecei a anotar. E ele disse, é uma multidão. Eu disse, como? O que você está vendo? Ele disse, é uma multidão vestida de branco. Muita gente. Não tem como eu contar quantas pessoas tem. E elas estão ajoelhadas em oração. E eu estou vendo um trono. Sentado nesse trono está um leão. Aí eu disse, que leão? Ele disse, o leão da tribo de Judá. Aí, de repente, ele disse assim, mas tem um inimigo se levantando. Eu disse, como assim? Que inimigo? Ele disse, o inimigo, Satanás. Aí eu disse, mas Satanás está derrotado. Aí ele disse, o leão. E ele foi descrevendo aquela cena. E ele disse, o leão da tribo de Judá está dando um sopro. Um sopro muito forte. E esse inimigo está indo para as profundezas. E de repente ele dormiu. No outro dia eu disse, Wellington, você teve uma visão, um sonho. E eu anotei tudo. Ele fez, não precisa você me falar. Eu lembro de tudo. E ele descreveu exatamente tudo que ele tinha visto. E a gente só foi entender isso depois, que era essa multidão que se levantou para orar por nós, para nos ajudar, né? E engraçado que eu nunca lembrei daquelas palavras, lembra? Que o profeta falou. Sim. Que a palavra insegurança, Sim. a palavra incerteza, ela ia ser esmiuçada, esfarelada e virar pó. Eu não lembrava nada disso. Nunca lembrei dessas palavras nesse período. Um outro detalhe. Eu ia para a escola do meu filho um dia e uma irmã me liga. Olha, você não me conhece. Eu sou Valéria e eu moro muito perto de você, na sua esquina. Eu queria lhe convidar para uma oração. Você pode vir? Eu disse, eu estou indo deixar meu filho na escola, 7 horas da manhã. E ela disse, tudo bem, você vai deixar sua filha e vem. E eu fui. Essa irmã, ela tinha um grupo de oração na sexta-feira, que era exatamente entre 7h30, 8 da manhã e até 9, 10, 11 da manhã, toda sexta-feira. E quando eu cheguei lá, eram só irmãs. E ela disse, eu sei de toda a sua história, da história do seu esposo, nós estamos em oração por ele, por vocês. E eu queria lhe convidar para toda sexta-feira você estar aqui conosco em oração. Ediomari, sabe aquele lugar que você diz assim, é o lugar do encontro com Deus? Deus preparou toda sexta-feira. Então eu passava a semana inteira na luta, na correria, né, dando conta do esposo, dos filhos, da demanda da casa. E depois eu ia para ali, para aquele lugar. Ali eu chorava, ali eu orava, ali eu clamava, eu desabafava. Assim, era como se fosse mesmo um momento de refrigério, sabe? Colocar para fora o que você carregou a semana e receber do Senhor. Receber. Alívio, consolo, Exato. renovo para nós. Porque foi um período também que a gente não podia ir para a igreja. O Hélio não podia estar em um ambiente com muita gente. Sim. Então a gente se resguardava de estar em ambiente fechado. E ali foi aquele. Foi mais uma provisão de Deus. Mais uma provisão de Deus. Porque nunca faltou, realmente, oração, companhia, amizades. Nunca faltou. Eu creio que tudo Deus providenciou. Sim, sem dúvidas. Porque também tem um detalhe.
eu perdi uma tia, a esposa do meu tio, nós tínhamos 15 anos, né? Eu e minha prima tínhamos 15 anos. E foi muito sofrido aquela perda. Nós sofremos muito, assim, foi muito choro, o velório. E eu era muito de dentro da casa dessa minha tia, porque eu era também nora dela, namorava com o filho dela. Então, assim, eu estava perdendo uma tia muito querida e uma sogra, né? E uma mãe também, que ela era meio que mãe para toda a família. E quando eu completei, isso foi aos 15, 20, 21 anos, eu passei por outra situação de luto, que foi uma perda do meu tio, que foi infarto fulminante. E nesse velório, eu sempre fui católica, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, aquela pessoa que todas as condutas da Igreja Católica eu fazia, porque eu também estudei em colégio de freiras, então a gente foi, né, aquele ideal realmente de entregar para o Senhor as nossas vidas em todas as nossas etapas. Mas nesse velório, que foi um velório surpresa, né, pelo fato de ter sido um infarto fulminante, eu vi a minha tia, eu vi os meus primos, um choro contido. Eu vi um comportamento de muita tranquilidade, muita paz. E aquilo me chocou. E quem vai pregar no velório? Pastor Robson Grangeiro. Pastor Robson, era meu pastor. Presbiteriano. E eu fiquei muito chocada com aquelas palavras que ele falou no velório. Lembra da espada que eu falei dos médicos? Sim. Eu me lembrei que essa espada já tinha entrado no meu coração anteriormente, por volta dos meus 19, 20 anos, mas de forma diferente, de forma positiva e de forma eterna, porque ali começou meu processo de conversão. As palavras do pastor sobre salvação, sobre vida eterna, sobre volta para casa, aquilo ali me impactou de um jeito que quando nós saímos do velório, algumas semanas depois, eu fui questionar com minha tia. Eu disse, tia, eu preciso entender o que o pastor falou sobre tudo aquilo. E por que vocês não estão desesperados? Por que vocês não questionam Deus? Por que vocês estão tão tranquilas com a morte do meu tio? E ela disse, minha filha, tudo que você ouviu ali está na palavra de Deus. E você quer entender? Eu disse, quero. Então vamos estudar a palavra de Deus. E nós começamos um estudo bíblico. Estudamos 3 anos a Bíblia. Meu esposo também, à época, para que a gente fosse ter realmente interesse e vontade de frequentar uma igreja evangélica. Então, meu processo de conversão do meu esposo começou lá atrás, no velório. Tu acreditas que eu sempre pensei isso? Meu Deus, que eu nunca precise ministrar num velório, porque eu não vou, eu não teria estrutura, eu não conseguiria dizer nada, não, o velório não é um lugar que você vai... Não, não vou nunca. Você falando agora, meu Deus, Robinson ali estava sendo um instrumento de salvação e transformação de vidas. Em um lugar que é um lugar muito associado à dor da perda, né? A dor da morte, ele estava ali levando a alegria de uma nova vida. Exatamente. A possibilidade de acessar essa nova vida. E essas palavras foram entrando na minha mente de tal maneira que eu fui sem entender nada, mas recebendo. E incrível, porque nós, a partir dali, nós começamos a entender o que é realmente a morte. A morte deveria ser para nós motivo de muita alegria. Deveria ser para nós o real entendimento de que nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para o colo do Pai, nós vamos voltar para a companhia do Pai, para a presença do Pai. Então, meu esposo não tinha medo da morte, eu não tinha medo da morte, mas eu tinha medo do futuro. Eu tinha insegurança do futuro. Eu ficava me perguntando como seria sem ele. Como seria viver? Nós namoramos 12 anos e fomos casados 15 anos, com 2 filhos, pequenos ainda. Então, tudo isso realmente eu tinha interrogação, eu tinha as dúvidas, né? E quando
o Wellington estava já no segundo ano, né? Foi o primeiro ano, segundo ano foi mais difícil, porque ele já começou a ter algumas perdas, né? Perdas de memória, perdas de equilíbrio, realmente precisou utilizar a cadeira de rodas, porque ele não conseguia coordenar. Teve um episódio que ele ficou muito agitado com as medicações, né? E ele não conseguia dormir direito. Ele dormia muito pouco. Feito bebê novinho que dorme um pinguinho de uma hora, pinguinho outra hora, de dia e de noite, de dia e de noite. E eu lembro que eu ficava à noite de prontidão, né? Vigiando. Sempre em alerta, né? Sempre em alerta. E eu, uma hora, acho que eu apaguei. E quando eu acordei, ele estava na sala do nosso apartamento, debruçado por cima de um vaso, que a gente tinha um vaso de planta na sala. E assim, ele tentando se levantar, mas ele não tinha equilíbrio. E quando eu corri, que eu vi que ele estava, né, caído por cima, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Eu disse, Wellington, gritei, que eu peguei ele assim, ele era forte, né? Que eu puxei ele, levantar ele do vaso. Ele estava com uma peixeira na mão. Porque ele foi na cozinha, pegou uma maçã. E, em vez de ele pegar uma faca, ele pegou uma peixeira para cortar a maçã. Meu Deus, que perigo. Isso, 2 horas da manhã, ele decidiu comer uma maçã. Meu Deus, que perigo. E eu vi o cuidado de Deus. Porque por mais que eu quisesse vigiá-lo, eu não seria capaz. Não seria. Nem todo o tempo. Ficou provado aí, né? E a peixeira, sim. Quando ele levantou, nem ele entendeu o que ele estava fazendo ali com aquela peixeira. E aí também teve o processo que foi resposta daquela profecia, né? Sim. Que foi, algumas amigas começaram a chegar perto e dizer, como é que você tem tanta força? De onde você consegue ter fé? Como você consegue encarar tudo isso, coordenar tudo isso e ainda ter ânimo, ainda ter alegria, ainda ter força, ainda ter coragem? Eu disse, a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Quer estudar a palavra de Deus? A gente estuda. Vamos começar. Porque foi assim que eu aprendi. Meu Deus. E a minha amiga disse assim, mas como você vai estudar a palavra de Deus? Você não tem tempo nem para você. Eu disse, eu consigo. E nós começamos um estudo bíblico. Meu Deus. 4 amigas. Eu já tinha a sexta pela manhã comprometida. Eu disse, a quinta tarde eu me comprometo. E nós começamos um estudo bíblico. Que até hoje, que foi só acrescentando, hoje tem mais de 20 pessoas nesse estudo bíblico. Ah, por isso que você me disse, quando eu te chamei para o podcast, que você podia na quarta, mas na quinta você já não poderia, ou era sexta, porque tinha o estudo bíblico. Era esse estudo bíblico ainda. Meu Deus do céu. E uma amiga que ela disse, eu não posso à tarde porque eu trabalho, mas estou muito chateada porque eu não posso ir. Eu disse, a gente começa na sua casa à noite. E ela disse, mas você não vai ter tempo. Eu digo, vou ter tempo. Para isso, vou ter tempo. E nós começamos na segunda-feira à noite, que ainda hoje continua. E também foi agregando. Hoje também tem mais de 10 pessoas nesse estudo bíblico. Elisa, pega o pauzinho aí, para eu fingir que é um cajado. Pega aí, Elisa. Pronto. Tu vai fingir, senhor, que tu tá me dando uma cajadada. Vá, profeticamente, pode dar. Meu Deus, como eu tô contigo. Olha, tome cajadada. Porque eu tô aqui assim. Meu Deus, a gente tende, diante de dificuldades, diante de lutas, de frustrações, de decepções. Hoje mesmo eu postei algo assim, vivendo um momento de decepções. E, enfim, você tende a se bater e dizer, não dá mais, porque... E eu estou aqui diante de você, vivendo esse tipo de luta. E você conseguindo encontrar tempo, força, energia para se dedicar a pessoas, para ensinar a palavra. Meu Deus, tu entendes isso, Simone? Que coisa linda é essa? E não entendo, porque isso foi Não que é natural, me né? fez, isso Deus foi em que me você. fez sobreviver. Meu Deus. Na verdade, eu estava buscando fôlego de vida. Meu Deus. E sempre que eu ia pregar a palavra, eu lembro assim que eu sentia coisas que eu
eu não tenho mais como sentir, porque era para aquele tempo. Eu falava de coisas e eu falava do que Deus estava fazendo com propriedade, porque eu estava vivendo. Eu estou impressionadíssima. Hoje, esse podcast, eu estava dizendo a você que tem uns marceneiros aqui em casa, eu pensei, vai fazer barulho, não vai dar para gravar. Mas era meio que uma desculpa diante desse tempo um pouquinho de dor e de dizer, não tenho condição de gravar. Vou adiar, deixa para o mês que vem. Você fica tentado. Mas tem um psiquiatra cristão, mas ele é católico, que ele ensina assim, que a nossa vida, se ela não girar em torno de fazer algo pelo outro, para além de si mesmo, das suas lutas, das suas necessidades, pelo outro, seja servindo o outro, seja levando esperança ao outro, enfim, fazer algo para além de você. Quando nós vivemos assim, nisso está essa recarga vital. Como se, na lógica do reino de Deus, à medida que damos de nós, nós recebemos mais. Para nós mesmos. É incrível, né? Então a gente está ali se desgastando, muitas vezes na obra, sofrendo, mas a gente está recebendo depósitos de graça renovada, de vida renovada, de unção renovada. E hoje, no podcast, eu tinha justificativas para não gravar. Para, tipo, deixa eu curtir minha dor, né? Deixa eu ficar aqui com Deus chorando e pedindo consolo. Mas você falando aí, o Senhor me dizendo aqui, enquanto você não para em si mesma, nem nas suas lutas e dores, e se mantém na posição para que eu te use, eu vou depositando sobre você o consolo, o renovo, a força. E eu estou ouvindo isso aqui, ó, e você falando, ele está me ministrando. Isso. Aí, de repente, você fala assim, Delmari, eu estava recebendo vida. Você falou agora assim, fôlego de vida. Meu Deus. Aquilo que me sustentava. Meu Deus. Me sustentava em pé. E para o que viria a acontecer. Porque meu esposo estava bem ainda. Eu saía de casa nas segundas-feiras para ir esse estudo bíblico. E nas quintas-feiras para o outro estudo bíblico. E na sexta pela manhã. Os outros dias eram as atividades, né, da casa, o tratamento dele também. Mas estava bem. E aí, quando foi em junho do segundo ano, sim, nós fomos para a fazenda do meu cunhado e ele comeu bastante macaxeira. Eu era muito dura, era muito carrasca com a alimentação dele. Sim. Eu vivia lendo muito sobre alimentação. E a macaxeira, a gente tem diz que é carregada, né? A gente tem um preconceito, né, com a macaxeira, mas eu já quebrei isso. E aí, chegou lá na fazenda, muita macaxeira com a galinha, e eu vou comer, eu digo, tá bom, como? Macaxeira, para quem é do Sudeste que nos acompanha muito, é o quê? Mandioca. Mandioca. E ele comeu macaxeira. Tinha feito a cirurgia, a última cirurgia. Sim. E que foi mais ou menos em maio, acho que foi maio, ou foi junho, início de junho, e quando voltamos dessa fazenda, a cirurgia começou a abrir, a cicatriz. E aí já tinha uma enfermeira cuidando, e a enfermeira disse, essa cicatriz está abrindo. E eu levei ele no médico, o médico passou umas pomadas, um tratamento, e cada dia essa cicatriz abria mais. E o médico dele mesmo, que era o neurologista, ele estava viajando, estava de férias, ele tinha feito um curso na Europa e tirou uns dias de férias e eu não queria incomodar. Sim. E eu fiquei aguardando que ele voltasse. Isso foi julho, isso foi agosto, e a gente fazendo tratamento para fechar essa cicatriz. Mas cada dia ela abria um pouco mais. E quando foi em setembro, meu esposo começou a ter febre. E foi quando eu liguei para o médico, ele já estava aqui, e eu disse a ele o que estava ocorrendo. Ele disse, como assim? Você não me avisou nada? Traga ele para o hospital. Eu levei no hospital e ele ficou internado. E ele estava com infecção. Ai, meu Deus. E ele ficou internado para tomar medicação, mas estava bem. Com 12 dias, mais ou menos, o médico disse, ó, daqui a 2 dias termina o ciclo do antibiótico e ele vai ter alta. Ele estava ótimo.
foi a última vez que ele viu os filhos, porque eu levei os meninos. Ele estava tão bem que meus meninos foram visitar, né? Foram visitar. E depois dessa visita ele rebaixou e teve que ser transferido para a UTI. E ele passou 90 dias na UTI. Meu Deus. Entrava no coma, saía do coma, entrava no coma, saía do coma. Teve meningite, teve infecção gravíssima de alto grau. Depois rebaixou a infecção e o médico disse que não entendia porque que ele estava bem, os exames clinicamente estavam bem, mas ele não voltava do coma. Isso próximo aos 90 dias. E eu lembro que eu continuava indo aos estudos bíblicos. E eu saía do estudo bíblico mais cedo para ir visitá-lo. Era às 9 horas a visita. E eu nunca deixei de ir para o estudo bíblico. Nunca. Nunca deixei de ir para a visita também. Nunca. Manhã e tarde. Tarde e noite. Tarde e noite eu fazia visita. E eu lembro que já perto dos 90 dias eu comecei a cansar. Assim, todo dia era aquela expectativa. Fisicamente, emocionalmente. Era aquela expectativa que ele ia acordar. Era aquela expectativa que ele ia ser um milagre. E aquilo eu comecei a... Não tinha... Eu chegava lá e não tinha, né? Ele continuava de olho fechado. E uma das últimas vezes que ele abriu o olho, ele abriu... Às vezes o filho dele mais velho, porque ele tem 2 filhos mais velhos, ainda muito jovem. E às vezes os meninos entravam, a irmã entrava, minha irmã, meus pais, a mãe dele nunca teve coragem. Ela era bastante já idosa, não teve coragem. Mas ele nunca abriu o olho. E algumas vezes ele abriu o olho comigo. Quando eu começava a falar, ele abriu o olho. Na UTI, eu senti o desejo de gravar um pendrive e deixar num som o pendrive. Na época era pendrive, né? Hoje talvez fosse um Alexa, não sei o que seria, mas na época eu levei um som e com um pendrive. E eu gravei 87 músicas. E essas músicas eu deixava lá. E os enfermeiros diziam assim, só louvor, né? Os enfermeiros diziam assim, só louvor de fogo, de guerra, de adoração, de louvor mesmo, de adoração. E os enfermeiros diziam assim, é uma UTI diferenciada, por causa desse louvor. A atmosfera espiritual. Ele dizia assim, impacta muito quando a gente chega aqui. E muitas vezes eles diziam assim, a gente olha para a senhora quando a senhora entra aqui, a senhora é tão pequenininha, e assim, a senhora está tão cabisbaixa, está tão fraquinha, com um olhar cabisbaixo, mas quando a senhora entra nessa porque lá é separado, né? Sim. Uns compartimentos. Sim. Quando a senhora entra no compartimento, que a senhora começa a orar, que aí eu fazia só oração, né? Não tinha o que fazer. Tinha que fazer, não tinha que conversar. Ele dizia, uma vez ele disse assim, o enfermeiro disse assim, eu olho, não parece ser a senhora. Eu olho, eu vejo uma mulher enorme. Uau. Uma vez eu espantei, porque eu disse, é ela mesmo que está ali, porque de tão grande que a senhora fica. Meu Deus, que coisa. E eu, quando ia para lá, teve dias, Edilmari, que eu confesso que eu dizia, Senhor, eu não tenho força nem para dirigir. Meu Deus. Eu não tenho força para entrar naquele hospital. Eu ia sozinha. Meu Deus. Porque, imagina, 90 dias, tarde e noite, todo mundo tem seus afazeres. Todo mundo já voltou para sua vida. Meus filhos eu tinha que dividir com minha mãe e com minha irmã. Quando era com uma, era com outra. Então, era uma demanda que tinha que ser eu e eu. E eu dizia assim, eu não estou só. Eu não estou só. Eu estou indo contigo, com teus anjos, acampados ao meu redor, me dando forças. E quando eu chegava ali, eu sentia essa força. E quando eu saía dali, eu sentia paz. Que coisa. Eu sentia paz. De eu chegar em casa, assim, eu senti paz na minha casa. É sobrenatural. Eu senti paz com meus filhos, de orar com eles. Eu sentia paz. Nunca me desesperei. Ninguém nunca vai dizer assim, que me viu, ou a mim, ou ao Wellington, em desespero. Não significa que vocês não expressaram emoções. Sim. Você deve ter tido momentos de chorar, Sim, né? sim. Mas
É o que a palavra diz. Uma paz que excede todo o entendimento. Os que confiam E no o Senhor. bom pastor que anda conosco no vale da sombra É da morte. isso. Meu Deus, você experimentou isso. Anda mesmo, sabe? Anda mesmo. E quando, passado esse tempo, eu no hospital ainda, né? Quando eu cheguei lá uma vez, já não tinha mais tanta esperança que ele abrisse os olhos. Já estava um quadro clínico muito avançado. Mas quando eu entrei, que foi a despedida comigo, que eu entrei, ele abriu os olhos. E eu disse assim, ele estava traqueostomizado, né? E eu disse assim, quem é que está aqui falando com você? Quem sou eu? Aí ele disse, meu amor. Foi. E ali foi a nossa Despedida. última vez que eu olhei os olhos dele verde lindos. E aí eu disse para Deus, eu disse, eu estou tão cansada. Estou muito cansada, assim. Eu disse um dia que eu não estava pronta. Eu acho que hoje eu estou pronta. Porque eu entendo que em tudo o Senhor tem propósito, né? Em tudo. E eu comecei a dizer isso para Deus, que eu estava muito cansada. Eu não tinha mais tanto tempo. Eu não imaginava meu marido voltar para casa, completamente debilitado, ficar em cima de uma cama. Eu não tinha. Eu dizia para Deus, sabendo Senhor, o que o aguardava em Deus e com Deus. Exatamente. Eu disse, Senhor, eu não me vejo nessa situação e nem vejo ele, mas se Sim. o Senhor tem planos e propósitos, eu estou aqui. E um belo dia, uma amiga minha disse assim, o senhor, vamos na igreja comigo? Vamos numa oração comigo? Eu digo, vou nada, não tenho força, não tenho ânimo, vou não. Mas ela insistiu muito e eu disse para ela assim, eu vou, mas você não vai dizer nada do que eu estou passando. Eu quero só ir para receber. Se o Senhor tiver para falar, eu vou receber. Eu quero receber. Sem nada humano. Né? E nós fomos. Quando a gente saiu daquela oração, um grupozinho de oração bem pequeno. Quando nós saímos, a missionária estava do lado de fora e ela olhou para mim e disse assim, eu posso orar com você? Eu disse, pode. Aí ela disse, ela orou e ela disse assim, eu vejo um barco, um alto mar, com ondas muito fortes. E você está nesse barco e por algum momento você acha que vai naufragar. Mas você não vai naufragar. Porque Deus está dando um sopro. Aí ela começou a soprar, orar em línguas e soprar. E ela disse, mas é um sopro muito grande. Um sopro muito grande. Que essas águas que estão muito fortes vão se tornar águas mansas e calmas. Isso foi no domingo. Na terça-feira eu recebi um telefonema de manhã. O médico pedindo para eu ir ao hospital com urgência. Cheguei lá, meu esposo tinha tido morte cerebral. Uma hemorragia durante a noite, que provocou a morte cerebral. E eu recebi uma mensagem do hospital, né? Proforme, burocrática, que eu tinha a possibilidade de autorizar para desligarem os aparelhos. E eu perguntei para o neurologista, que sempre foi o Dr. Valdir Delmiro. Foi um anjo nas nossas vidas, foi um amigo. Passou de médico. Mágico. Né? Mágico que é um médico. Foi ali, nesses anos todos, quem com muita ciência também, né? Com muito profissionalismo, mas assim, nos conduzindo. De uma maneira humana. Humana. E eu liguei para ele, eu disse, doutor, eu recebi essa mensagem do hospital, da médica, do plantonista. Ele disse, não, você faz o que Deus falar no seu coração. Você não vai ser pressionado a fazer nada que não saia, né, da vontade de Deus e dessa, você você sinta para isso. Aí eu fui orar e eu recebi a palavra de Deus, que Deus dá o primeiro sopro de vida e Deus tira o último sopro de vida. Deus. E nós esperamos 7 dias. Meu Deus. No 7º dia, ele faleceu. E no velório, eu preparei uma palavra. Meu Deus. Ele faleceu 11 horas da noite do domingo. Segunda-feira foi o velório, dia 30 de novembro. E eu passei a manhã em casa preparando essa palavra. E um dia eu tinha dito também, né? Que eu tinha medo, receio, que num momento difícil eu não tivesse uma pessoa para dar uma palavra. Se eu tinha sido alcançada no velório, então eu preparei a palavra que eu disse, se não for nenhum pastor, 2 anos que a gente não estava
tão assíduo na Filhos assim, igreja, compreendendo, né? né? Mas Deus prepara tudo. O cuidado de Deus é nos detalhes. Detalhes. Porque o pastor Renan Sim. Dias, casado com a sobrinha de Wellington, pastor da Presbiteriana de Barros Estados, Sim. cedeu o espaço à igreja do Barros Estados. O velório foi ali. Teve um louvor, porque o Wellington era levita, então ele sentiu que seria, e eu tenho certeza que foi uma providência de Deus, foi um louvor belíssimo. Depois o pastor Renan deu uma palavra. Depois veio o pastor Sérgio, deu uma palavra. Meu Deus. Depois fomos para o cemitério. Eu dei a palavra também. Meu Deus. Eu dei uma palavra. Meu Deus. Depois nós fomos para o cemitério. Teve um primo dele que era pastor, deu uma palavra. Então, assim, não foi uma palavra só, foram várias. Várias oportunidades. Né? de estar E assim, ali. até hoje eu escuto também. O Senhor, eu fui para ali, pensando em lhe ver, chorando, um quadro terrível, e eu recebi uma palavra. Meu Deus, meu Deus. Muitas, isso assim, eu escutei isso de centenas de pessoas. Oi, Alcione, passado o período do velório, vem aí, cai a ficha, agora eu estou caminhando sozinha, mas você prossegue, você não se entregou, você não se rendeu, você está aqui. Nesse prazo, que a gente já está chegando no final Sim. do nosso podcast, mas nesse tempo, como que você está hoje? Eu sei que você continua liderando o estudo bíblico, você está à frente de mulheres, você tem atuado de uma maneira tão linda para a glória de Deus. Como estão as coisas hoje? Como você conseguiu assim superar a dor da perda? É um processo, tudo é um processo, Sim. né? Mas assim, isso tudo construiu na minha vida, né? Uma sede de realmente viver para o que o Senhor quer para nossas vidas. A gente fazia planos, eu tinha muitos planos com ele, de como a gente envelhecesse, como é que ia ser. Eu disse, Senhor, eu estou só, né? Eu lembro que assim, uma coisa que eu me sentia muito mal era exatamente ir para a igreja sem ele. Era o único lugar que eu realmente dizia, meu Deus do céu, tá Sei faltando que um pedaço aqui. Meu, Porque a gente servia juntos. sim. E Deus me ensinou a servir a mulheres, né? Na Cidade Viva, eu sou líder de mulheres. E Deus tem dado esse ano, tem cada vez me capacitado, né? A estar mais, aprendendo com mulheres, né? Servindo e aprendendo, Sim. né? É sempre um caminho, É né? sempre um caminho exatamente. E Deus me deu sonhos também, sozinha, né? Sim. Eu hoje viajo, eu tenho um grupo de viagens, Ah. que é um hobby, um lazer, uma coisa que eu faço com muito prazer com meus filhos. Estava viajando semana Tava passada. viajando, né? Exato. Então, assim, Deus reconstruiu em mim a alegria de viver, né? Mas de uma outra forma, né? Sim. Sabendo que em todas as coisas nós vivemos para a glória dele. É isso. Né? É isso. Então, eu já fui convidada para também pregar em velórios, porque, assim, de forma muito inesperada, né? Que não é o Sim. caso, mas de forma muito inesperada. Ali não tem um pastor, ali não tem um padre, e a pessoa olha para mim e faz, tu pode dar a palavra? E eu já saco a arma, né? Que é a Bíblia, Isso. e eu entrego. Então, assim, para mim é algo, assim, muito especial, realmente, esse momento. Eu acho que é um momento, assim, que Deus nos deu para que a gente possa entender isso de forma muito mais profunda, assim, com muito mais seriedade, Sim. no sentido de que há uma eternidade. Há algo a mais. Há uma eternidade. Aí você lembra Paulo, né? Se a nossa vida, tudo que a gente tiver de esperança de vida, foi isso aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque tem algo tão maior. Exatamente. Né? E as pessoas, elas, de fato, elas se sensibilizam mais, estão mais abertas em momentos assim. Sim. Então, é um lugar de uma semeadura de É vida. melhor ir à casa do luto, né? Do que ir à festa. Que coisa. Quem hoje está passando por isso, está em sofrimento, como é que que palavra você daria? Eu já quero que você fale aí com os nossos, Sim. meu Deus, me faltou a palavra, espectadores, Sim. quem nos acompanha. Que palavra que você daria para esse momento? Talvez quem esteja vivendo a situação agora ache que não vai ter jeito, essa dor, né?
Então, vindo de você, de alguém que viveu o luto e de maneiras diferentes, né? Desde a conversão ali, mas que palavra que você daria para esses irmãos e irmãs? Sim, com certeza. Salmo 23. Eu sou o bom pastor. Eu conduzo a águas tranquilas. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não te abandonarei, não te deixarei. Estarei conduzindo a sua vida a pastos verdejantes. E o luto é um tempo individual. Não há um tempo preciso para cada um. Processe a dor, sinta essa dor, viva essa dor, mas na expectativa, na certeza da esperança. O Senhor nos fez para viver em plenitude de vida, em abundância de vida. E mesmo com choro, há um dia de alegria nos esperando. Amém. A gente ministra, né? A gente tem uma clínica de cura interior, mas a gente se move muito sob essa ação profética, sobrenatural. Nós cremos muito nessa intervenção das revelações divinas, seja por meio de palavra de conhecimento, seja sonhos, visões, a voz profética liberando aquilo que vem dos céus. E a gente faz um atendimento que tem algo profético nele. Em muitos momentos, as pessoas estão sendo tratadas de dores e elas recebem cura nas mais diversas situações de muitas dores que elas viveram ao longo da sua caminhada. Mas já pertinho do fim dos atendimentos, a gente costuma pedir a elas que fechem os olhos e que peçam ao Senhor que as conduza onde Ele quiser, o que, que Ele tem para elas naquele momento de final ali de atendimento. E você acredita, Senhor, que a maior parte das pessoas se vê em pastos verdejantes. Glória a Deus. É incrível. Pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca ouviram falar uma da outra do atendimento, porque é muito confidencial dentro da sala, mas quando ela fecha o olho, ela diz: Ele está me levando, estou vendo um campo verde. Glória a Deus. Normalmente tem uma árvore, tem águas cristalinas passando aqui. É incrível. Que coisa linda, né? E aí a gente conversa entre os ministros, né? Como é muito alto esse índice dessa visão que elas têm. E como esse salmo é escrito por um salmista que tem esse dom profético, ele não é simplesmente, ele não é um salmo que é um conjunto de palavras, é algo de uma ação sobrenatural. Sim. Desse Deus nas nossas vidas. E que ele traduz para esses campos verdejantes. Que é o cuidado, né? É. O amor de Deus. O amor. E como ele leva para um lugar que é tipo: aqui você pode descansar. Aqui tem consolo. Aqui tem provisão. Aqui você descansa. Pastos verdejantes. Meu Deus. Glória a Deus. E o Sione, muito obrigada. Obrigada, Vilma. Deus te abençoe muito. Amém. Que esse podcast possa ser consolo, esperança, fé e encorajamento para muitos. Amém. Amém? E quanto a vocês que nos assistiram até aqui, eu espero que vocês tenham sido muito edificados e que possam, de fato, acessar do alto toda força nos momentos de fraqueza, todo consolo nos momentos de dor e possam conhecer, como o Sione tem conhecido, esse Deus que é provisão nas nossas vidas. Provisão de recursos, provisão de amigos, provisão de conforto, provisão de palavras que precisamos ouvir, enfim, esse Deus que provê, seja qual for a situação. Ele continua sendo Deus e nós podemos acessar tudo de bom que Ele tem para nós. Sejam abençoados e até o nosso próximo podcast Como Águias. E assim, ainda tem muita coisa. Um desembargador que é casado com uma amiga minha, estava no velório e escutou minhas palavras. Ele olhou para ela na hora. E eu não tenho, até hoje a gente não tem nenhuma afinidade, digamos assim. Sim. Com ela eu tenho, é muito amiga minha, mas ele não, ele é uma pessoa muito reservada. Sim. Ele olhou para ela e fez, me deu o telefone, me deu o CPF e o nome do senhor completo, no velório. Aí minha amiga fez, para quê? Aí ele fez, consiga. Aí ela pegou com minha irmã, passou para ele. O Elton morreu 30 de novembro. Dia 10 de janeiro. Não, 10 de janeiro nada. Antes, 10 de dezembro, mais ou menos. Né? Não tinha dado nem ano novo, que eu fui para Fortaleza passar ano novo. E eu disse a ela que eu já ia estar com a passagem comprada. Ela disse, não tem problema não.
um emprego para mim no Tribunal de Justiça. Eu não estudava para concurso. Meu Hoje Deus me colocou num lugar de honra, de águia, Meu Deus. De arte. ocupar uma gerência no Tribunal de Justiça com um salário de R$ 9.000. No primeiro mês, quase que eu caio para trás quando eu vi o contra-cheque. Meu